Neste vídeo vou falar sobre um instrumento de financiamento de médio e longo prazo que é a chamada locação financeira. Vamos ver como é que se contabiliza, como é que se estrutura o mapa de serviço da dívida e depois vou também falar sobre a contabilização do valor residual. Este é um vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Muito obrigado por estar a visualizá-lo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso. Eu sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A Certform desenvolve um conjunto abrangente de cursos práticos de formação profissional, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Atualmente desenvolvemos a nossa formação quer em e-learning, quer em live streaming. Pode fazer os nossos cursos a partir de qualquer ponto do mundo, a partir de Portugal, de fora de Portugal. Os nossos cursos dirigem-se àquelas pessoas que atualmente estão a finalizar ou finalizaram o ensino superior, que necessitarão de uma formação mais prática, que possa fazer um elo de ligação entre a formação mais académica e o mercado de trabalho. Os nossos cursos dirigem-se também àquelas pessoas que, estando já no mercado de trabalho, necessitam de uma formação que permita fazer uma atualização de conhecimentos, porque a atualização dos profissionais é fundamental e os nossos cursos eles estão efetivamente sempre atualizados, estamos permanentemente a atualizar a formação para que possa ir ao encontro desses mesmos formandos que necessitam de atualização permanente. Também os nossos cursos dirigem-se àquelas pessoas que, não tendo uma formação académica de ensino superior, precisam de cursos técnicos que sejam capazes de dar o conjunto de conhecimentos, de competências para que possam enfrentar os desafios do mercado de trabalho com a preparação adequada. No site da Certform, certform.pt, pode consultar a nossa oferta formativa, pode fazer a sua inscrição, quer seja na formação e-learning, quer em live streaming. Os nossos cursos são acompanhados por vários manuais de formação e também por sistemas de videoaulas. Quando os cursos são live streaming, serão em tempo real e, portanto, os cursos são feitos numa data a iniciar e num determinado dia e horário, pelo que no nosso site pode consultar todas as informações, certform.pt. Bom, em termos de locação financeira, o sistema de normalização contabilística considera a existência de dois tipos de locações. Locações é uma matéria que é tratada pela norma contabilística e de relato financeiro 9. Isto para as entidades que seguem o regime geral do sistema de normalização contabilística, que é composto por 28 normas no que diz respeito ao normativo. O objetivo da norma número 9, que é a norma contabilística e de relato financeiro, é o de prescrever para locatários e locadores as políticas contabilísticas apropriadas a aplicar em relação a locações financeiras e a locações operacionais. São os dois tipos de locações. Neste vídeo eu vou tratar das locações financeiras. Diz-nos a norma 9 que locação é um acordo pelo qual o locador transmite ao locatário, em troca de um pagamento ou série de pagamentos, o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado. Continua dizendo-nos que locação financeira, e agora vem o conceito de locação financeira,
é uma locação que transfere substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo. O título de propriedade pode ou não ser eventualmente transferido. A norma número 9 das locações, no parágrafo 8º e já no âmbito da classificação de locações, diz-nos que uma locação é classificada como locação financeira se ela transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade. Uma locação é classificada como locação operacional se não transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade. A classificação de uma locação como financeira ou operacional depende da substância da transação e não da forma do contrato. Este é o princípio inerente, o princípio da substância sobre a forma, que é um princípio que vai estar na base do método que eu vou utilizar para explicar como se contabiliza uma locação financeira, e que está patente aqui na norma número 9. Exemplos de situações que podem normalmente conduzir a que uma locação seja considerada como locação financeira são: a locação transfere a propriedade do ativo para o locatário no fim do prazo de locação. Isto é a linha A. A linha B, e estou no parágrafo 10º da norma. A linha B, o locatário tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera seja suficientemente mais baixo do que o justo valor à data em que a opção se torne exercível, tal que no início da locação seja razoavelmente certo que a opção será exercida. A linha C, o prazo da locação abrange a maior parte da vida económica do ativo, ainda que o título de propriedade não seja transferido. E no início da locação, o valor presente dos pagamentos mínimos da locação ascenda pelo menos substancialmente todo o justo valor do ativo locado. E depois diz-nos a linha E que os ativos locados são de uma tal natureza especializada que apenas o locatário os pode usar sem que sejam feitas grandes modificações. Este parágrafo número 10º trata da classificação de uma locação como financeira ou como operacional, dependendo da substância da transação e não propriamente da forma do contrato. E depois, como eu referi, exemplifica contratos que normalmente possam ser conduzidos à sua classificação como de locação financeira. Bom, temos então aqui uma locação financeira. Os dados que nós temos são o objeto do contrato, é um equipamento básico para esta empresa. A data do contrato vamos considerar que é mesmo no início de janeiro de um determinado ano N. O valor do contrato são 100 mil euros. Depois temos a taxa de juro. Serão 10 rendas semestrais e pós-antecipadas no valor de 10.974,58. Haverá um valor residual de 5 mil euros. O bem apresenta-nos uma vida útil de 8 anos, tem uma taxa de depreciação de 12,5% ao ano e o IVA será à taxa normal. No mapa de serviço da dívida, eu tenho aqui apenas 2 períodos, uma vez que vou fazer o reconhecimento de uma renda e depois as rendas seguintes terão igual reconhecimento. Obviamente variam os valores, mas o reconhecimento é o mesmo. A primeira renda de 10.979,58 é composta por amortização de capital de 8.479,58, os juros 2.500 e após esta renda o capital em dívida ficará em 91.520,42 e assim sucessivamente até alcançar o valor residual que é de 5 mil euros. Bom, vamos então fazer a contabilização deste contrato.
O primeiro lançamento que nós temos que fazer é precisamente o reconhecimento do contrato. Estamos perante uma locação financeira. A norma número 9 trata do reconhecimento, da mensuração, da divulgação desta matéria, e nós já vimos que uma locação é classificada como locação financeira se ela transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade. E também vimos que a classificação de uma locação como financeira depende da substância da transação e não da forma do contrato. Considerando uma locação financeira, nós começamos logo no início do contrato por reconhecer este bem como já do ativo da empresa. Esta é uma grande diferença perante as locações operacionais. É que nas locações financeiras, o primeiro lançamento que nós fazemos, eu vou colocar aqui número 1, trata-se do reconhecimento do valor do contrato. O valor do contrato é de 100 mil euros e nós vamos já, e perante o princípio da substância sobre a forma, vamos reconhecer já este equipamento no ativo não corrente da empresa. As locações financeiras contabilizam-se desta forma. Ou seja, nós começamos logo por reconhecer na classe 4. A classe 4 é a classe dos ativos, concretamente os investimentos, e a conta 43 são os ativos fixos tangíveis. Nós temos aqui um equipamento básico, é um ativo não corrente, é um ativo fixo tangível. Sendo um equipamento básico, será contabilizado na conta 43.3. Equipamento básico. Pode ser, por exemplo, uma máquina. E este equipamento básico ele vai ser reconhecido inicialmente por 100 mil euros. Sendo uma conta do ativo, a conta debita-se pelo valor do aumento que esse ativo tem neste momento. Em contrapartida, nós vamos agora ter que movimentar um passivo. Esse passivo representa a dívida que a nossa entidade, neste momento, está a contrair para com uma locadora financeira. Na conta 25 do plano de contas, nós temos financiamentos obtidos. E a conta 2513 é conta adequada para financiamentos obtidos, instituições de crédito e sociedades financeiras e locações financeiras. Claro que depois poderemos, e nós fazemos-lo nas formações, nós temos que desenvolver estas contas, até que para as podermos inserir no sistema informático, para depois construirmos, desenvolvermos a contabilidade em contexto informático, em ambiente informático, como nós fazemos nos cursos. A conta 2513, que depois seria então subdividida, indo até à designação da própria locadora, 2513 qualquer coisa e a denominação da locadora, o valor de 100 mil euros vai para crédito, porque esta conta assume a posição de um passivo. E os passivos creditam-se pelos seus aumentos. Obviamente que depois teremos que, mais à frente, proceder a uma reclassificação desta conta, uma vez que as contas de financiamentos obtidos, elas vão ter no balanço uma posição de passivo corrente e de passivo não corrente. De passivo não corrente será a dívida que vamos ter que enfrentar, mas após os 12 meses do ciclo normal da exploração. Passivo não corrente, dívidas superiores a 12 meses. E o passivo corrente,
Ou seja, as dívidas que vão ter que ser enfrentadas já nos próximos 12 meses à data do balanço. E, portanto, quando nós temos uma dívida de 2, 3, 4 anos, superior a um ano, nós temos que considerar aquilo que é corrente, os próximos 12 meses, e o que não é corrente, o não corrente, o passivo não corrente, aquele que se configura para além de 12 meses. Isso terá que ser posicionado no balanço, essa distinção entre os empréstimos obtidos que pertencem ao passivo não corrente e que pertencerão ao passivo corrente. Bom, este é o primeiro lançamento que nós fazemos. Eu vou então apagar aqui estes dados para ter espaço para continuar a fazer os lançamentos. Portanto, o primeiro lançamento da locação financeira será o reconhecimento do valor do contrato. A partir daqui aparecem as rendas propriamente ditas. Então, num segundo lançamento, nós vamos proceder ao lançamento, ao reconhecimento da renda. Vamos considerar a renda 1. E depois, dada a periodicidade da renda, faremos sempre este lançamento quanto ao número de rendas que o mapa de serviço da dívida nos apresenta. Bom, numa renda, nós temos a composição da amortização do capital e temos os juros. E depois incide o IVA. Bom, sendo assim, nós vamos utilizar várias contas para procedermos ao reconhecimento de uma renda. Em primeiro lugar, neste momento, no início, está assumido um passivo, uma dívida para com uma instituição alocadora financeira de 100 mil euros. Renda a renda, esta dívida vai diminuindo. E no primeiro momento, diminui em 8.479,58, de forma a ficar por 91.520,42. Então, o primeiro lançamento é a amortização do capital. Vamos à conta 2513, as locações financeiras, e vamos debitar esta conta por 8.479,58. No próximo período, na renda número 2, a mesma conta será debitada por 8.691,57 e assim sucessivamente. E passo a passo vamos diminuindo o capital em dívida. É que neste momento estamos com 100 mil em passivo, mas agora ao debitar o passivo desce o valor da dívida em 8.479,58. Depois da amortização do capital, vamos pensar nos juros. Os juros trata-se de um gasto de natureza financeira. Nós reconhecemos os juros na classe 6. E na classe 6 nós temos a conta 69, gastos de financiamento. 691, juros suportados, 6911, juros de financiamentos obtidos. Eu vou abrir uma conta 691, vou considerar uma 6913, criar esta conta e vamos denominá-la juros relativos a contratos de locações financeiras. Vamos então assim ter esta conta especificada desta forma. Juros de contratos de leasing, a conta 6913. E aqui já sabemos que as contas de gastos são contas que se debitam, por natureza. O débito de juros é de 2.500 euros. Isto é uma conta que se vai refletir na demonstração dos resultados, na parte da formação do resultado financeiro. É um gasto. Agora temos o IVA. 2432, IVA dedutível, e depois temos aqui as respectivas subcontas. Bom,
eu considero que este equipamento em causa, sendo uma máquina ou um equipamento industrial, confere direito à dedução. Nós temos o artigo 21 do Código do IVA, um artigo muito importante, que elenca os bens e os serviços que não conferem direito à dedução. Não estando contemplado nesse artigo, é porque aquele tipo de equipamento confere direito à dedução a nível do imposto suportado. Portanto, considerando o IVA, vamos então, temos um total de 8.479,58, temos 2.500 de juros e, portanto, o IVA à taxa de 23% é de 2.525. Trata-se de um IVA dedutível, ou seja, 2.525,30. Corresponde a 23% da amortização de capital, da componente amortização de capital, mais a componente de juros. Portanto, este é o valor do IVA. Então temos aqui uma renda que é composta por três componentes. A componente de amortização de capital, a componente de juros e depois o IVA suportado, que é dedutível pelo facto do equipamento em causa conferir, não está dentro das exclusões do direito à dedução, do artigo 21º do Código do IVA. Quanto é que a empresa vai pagar? Vai pagar a soma. Vai pagar, portanto, a sua renda. Ela é composta por 8.479,58, mais a componente de juros e depois a componente do IVA. O total será de 13.504,88. Este é o valor que nós vamos creditar na conta 12.1 banco, o banco X, de onde o valor sai. E, portanto, este é o lançamento de uma renda. As próximas rendas seguirão as mesmas contas. Obviamente que vai haver variação de valores, porque à medida que o mapa da dívida, o mapa de serviço da dívida vai evoluindo, mês após mês, ou período após período, claro que, sabendo que a renda é sempre a mesma, mas a componente de amortização de capital e de juros varia. É normal que nos primeiros tempos a amortização de capital seja menor e os juros sejam maiores. Os juros são sempre maiores nos primeiros momentos, depois vão diminuindo e a soma entre os dois é igual. No entanto, a norma é, nestes contratos, nós termos juros maiores nos primeiros tempos e depois os juros vão diminuindo e a amortização de capital vai aumentando. Bom, sendo desta forma, vamos ao segundo lançamento. Como este equipamento foi reconhecido no ativo da empresa, através da substância sobre a forma, chegados ao final do ano, nós vamos proceder ao reconhecimento das chamadas depreciações. Considerando aqui o método anual, agora, num terceiro momento, num terceiro lançamento, vamos proceder ao reconhecimento da depreciação do período. De acordo com o Decreto Regulamentar 25 de 2009, a taxa de depreciação deste equipamento é de 12,5, ou seja, uma vida útil de 8 anos, chegados ao final de um dos períodos. Isto, obviamente, que vai ser feito ao longo da vida útil do equipamento. E o lançamento será considerar uma conta de gastos das depreciações do período. Essa conta de gastos é conta 64.
Concretamente 64,2 em ativos fixos tangíveis, que depois vai ser subdividida no nosso sistema informático, conforme a própria natureza do elemento. Uma conta de gastos por contrapartida de uma redução, de uma diminuição do ativo. A depreciação do período é uma diminuição do ativo. E essa diminuição do ativo será registada na conta 438. 438. Depreciações acumuladas. E a verdade é que a depreciação do período é de 12,5 de 100 mil euros. Não esquecer que o valor registado inicialmente no ativo foi 100 mil euros. Agora vamos debitar por 12.500 euros a conta 64,2. Este é o período. 12,5% vezes 100 mil euros. A depreciação do período. E em depreciações acumuladas, os mesmos 12.500 euros. Isto significa que, a partir da primeira depreciação, considerando que inicialmente nós tínhamos registado na conta 43, era equipamento básico, 43,3. No equipamento básico, nós tínhamos no início, no valor do contrato, registado por 100 mil, a 1 do período N. Agora sofre uma primeira depreciação, vai sofrer mais ao longo da sua vida útil, mas após a primeira depreciação, nesta conta 43,8, depreciações acumuladas, a quantia escriturada deste elemento, a quantia escriturada é a diferença entre o valor da aquisição e a depreciação ou depreciações acumuladas, mas neste momento, após a primeira depreciação, a quantia escriturada deste elemento passa a ser de 87.500 euros. O valor da aquisição, o valor do contrato, menos a respectiva depreciação do período. Isso significa que, a nível de balanço, este equipamento vai figurar por 87.500 após a primeira depreciação. Depois, após a segunda depreciação, faremos sempre o valor da aquisição, menos as depreciações acumuladas no balanço. Os elementos do ativo não corrente, ativos fixos tangíveis, figuram pelo seu valor líquido ou pela sua quantia escriturada. Bom, agora, em termos, e para concluir, portanto, já estamos com 3 lançamentos: o valor do contrato, o valor, como se contabiliza o contrato, a contabilização de uma renda, a contabilização da depreciação do período, e quando chegamos ao fim, o mapa de serviço da dívida ditava que havia um valor residual de 5.000 euros. Considerando efetivamente a aquisição do bem no fim do período, vamos então registar o lançamento. Ou seja, após todas as rendas estarem reconhecidas, e vamos colocar aqui 3 pontos, virá o reconhecimento da aquisição do elemento. O reconhecimento da aquisição do bem. Bom, e nesta altura, considerando que existe um valor residual que eu tinha dito que era de 5.000 euros, a aquisição do bem, no fim do contrato, vai passar pelo registro em 3 contas. Trata-se da conta 2513, a tal conta do passivo das locações financeiras. O débito nesta conta vai saldar efetivamente o valor que está em dívida, que é o valor residual, e vamos debitar por 5.000 euros, que é o valor residual, e quando tínhamos no início uma dívida de 100.000 euros, foi o crédito inicial,
fomos contabilizando nesta conta as amortizações da dívida e este valor de 5.000 euros é o valor final, é o valor residual que no fundo salda esta conta. Neste momento já não temos mais qualquer dívida perante esta locadora financeira. Ou seja, o valor, o total a débito é igual ao total a crédito, está a dívida efetivamente terminada. Este valor residual, ele estará sujeito ao IVA. Vamos considerar a conta 2432, o IVA dedutível, mais uma vez, porque este equipamento confere direito à dedução. 5.000 euros vezes 23% de IVA será um IVA de 1.150 euros. Este é o IVA dedutível, que confere direito à dedução, porque não cai nas exclusões do artigo 21º. E, claro, vamos pagar através da nossa conta do banco, o Banco X, e o valor é de 6.150. 6.150. E desta forma temos o contrato terminado. Através do valor residual, fizemos o reconhecimento da aquisição do bem no fim do período. Portanto, aqui trata-se do valor residual mais o IVA, o valor do IVA e o valor residual. Fica então feita assim uma breve apresentação de como se reconhece uma locação financeira ao longo da sua vida na empresa. As locações operacionais, elas têm um reconhecimento diferente das locações financeiras. Isto é uma locação financeira, portanto, isto apenas se aplica às locações financeiras, não às locações operacionais. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até breve, até uma próxima oportunidade.